Oi, pessoal, recadinho rápido. Esse vídeo ele é um corte da Unesp 2025, primeira fase. Se você quiser ver a prova inteira, playlist Unesp ou mais playlists temáticas, todos os links estão na descrição, beleza? Também está na descrição a forma mais atualizada de me apoiar. E se esse vídeo te valer a pena para você, te ajudar de alguma forma, não esquece de deixar a curtida e o comentário para dar aquele engajamento. Maravilha? Vamos para a resolução? Vamos para a prova? Unesp 2025, primeira fase, questão 69. Então a gente bate o olho aqui na temperatura por tempo, curvas de aquecimento. A gente já olha isso aqui, a gente já sabe o que é. Mistura eutética, mistura azeotrópica, já tem que conhecer esses gráficos, né? Então as ligas de solda, né? Então, componentes eletrônicos que a gente vai fazer solda ali, né? As ligas de solda mais comuns são misturas de estanho e chumbo. Duas dessas ligas são representadas pelas siglas 6337 e 6040. Nessas siglas, o primeiro número representa a porcentagem de estanho e de estanho presente em cada mistura, e o segundo a porcentagem de chumbo. Então, misturou estanho com chumbo, você faz a solda. Os gráficos apresentam as curvas de aquecimento dessas duas ligas metálicas, né? Tem duas ou mais substâncias ali, elementos metálicos, forma essa liga. Então, química geral, química básica, curvas de aquecimento. A análise dos gráficos revela que a liga tal é uma mistura azeotrópica, uma mistura eutética, azeotrópica. Então, pessoal, apenas ambas são eutéticas, ambas são azeotrópicas. Você bate o olho aqui. Essa mistura, essa liga com 60-40, ele é que tipo de mistura? Eutética, azeotrópica, é uma mistura, uma substância pura? Substância pura não vai ser, né? Porque ele te falou que tem duas substâncias. Mas relembrando aqui, né? Então a gente tem 4 perfis de curvas de aquecimento. A gente tem a curva, que não vai ser de nenhuma das duas, porque as duas são misturas, né? De substância pura. Então, por exemplo, água destilada. Só tem água ali, não tem sais, não tem nada. Como que é o perfil de uma curva de aquecimento de uma substância pura? A gente tem um patamar, né? Um valor fixo de fusão. Então, a água congela e derrete a 0 graus Celsius. Ferve e condensa a 100 graus Celsius. Então, uma temperatura fixa. Tem um patamar de fusão, tem um patamar de ebulição, substância pura. Se está inclinado, como a gente está vendo aqui, água com sal. Se está inclinado na fusão e está inclinado na ebulição, tem uma faixa, diversos valores que você trabalhar ali, ele vai tá fervendo, não vai ferver numa temperatura fixa como a substância pura, é uma mistura comum. Então você bate o olho aqui, você sabe que essa liga 60-40 não é uma mistura eutética, não é uma mistura azeotrópica e não é uma substância pura. É uma mistura, ou substância pura, óbvio que não é. É uma mistura comum, porque tem uma faixa, né, valores aqui, ó, tá inclinado, tem uma faixa de fusão e uma faixa de ebulição. E o estanho 6337? O estanho 6337, ele funde, ele derrete a temperatura constante. Esse, pessoal, é o exemplo que eu uso para memorizar. Então, eu sei que o estanho pode ter, né, no caso dessa liga aqui, nesse caso não, né? Mas a liga que a gente usa na solda, o estanho de solda, eu lembro assim, o estanho é uma mistura eutética e a água com etanol é uma mistura azeotrópica. Eu lembro desses dois casos, que eles estão aqui, ó. Então aqui não dá para ver direitinho, mas é uma canetinha ali de solda para derreter essa liga metálica. E aí, pessoal, a solda e o estanho, ele derrete numa temperatura fixa. Por ele derreter nessa temperatura fixa, você não vai conseguir separar a solda o chumbo e o estanho. Então eles vão derreter junto e vão solidificar junto ali na sua solda. Diferente da mistura azeotrópica. Qual que é a mistura azeotrópica que eu lembro? Água e etanol. Se você tiver água e etanol nessa porcentagem aqui, 96% volume, você não vai conseguir separar a água e o etanol. Por quê? Eles vão ebulir a temperatura constante. Então, quando ebule a temperatura constante, mistura azeotrópica. Aí você pode lembrar, usar um outro macete, algum outro esquema, mas eu gosto de associar assim. Água e etanol ferve na mesma temperatura ali, uma temperatura constante, é uma mistura diferente. Qual que é? A mistura azeotrópica. A solda, tem um caso, né, que é a que a gente usa ali comercial, derrete tudo na mesma temperatura, derreteu toda a solda, solidificou ali na placa, no circuito eletrônico, no que você está fazendo,
tudo na mesma temperatura, mistura eutética. Então, por isso a gente sabe que a liga 6337 é uma mistura eutética. É meio que decorar mesmo que esse perfil de curva é de mistura eutética, esse aqui é de mistura comum, e a água com etanol 96% volume tem esse perfil de mistura azeotrópica. Nível médio, tá bom? Porque é lembrar perfil das 4 curvas. Maravilha, é só isso, não tem erro. Ai, nossa, isso nunca apareceu? Não, pessoal, isso sempre aparece. O NESP 2010, primeira fase. Você tinha que saber quem que é mistura eutética, azeotrópica, substância pura, mistura comum. Dá uma olhada aqui nessa questão que você vê de novo isso. Salva para você fazer mais para frente, para você lembrar desses 4 perfis de curva. Ah, quero ver uma questão diferentona sobre curvas de aquecimento. Aqui, ó, Unicamp 2021, segunda fase. Aqui são curvas, mas ele pega só o final ali do aquecimento e da temperatura de ebulição, e aí ele vai trabalhar com essas curvas de aquecimento na panela, com água fervendo, panela aberta, panela de pressão, e aí você tem que analisar diversos fatores, é uma questão interdisciplinar que foi comum para todos os cursos que fizeram Unicamp segunda fase no ano de 2021. Então, todos os cursos fizeram comum, de interdisciplinar aqui, pegou física e química, e aí você vê essa curva de aquecimento, você tem que quebrar a cabeça, interpretar o texto, escrever para explicar, mais diferente de só decorar as 4 curvas, beleza? Então essas minhas 2 sugestões aí. Vamos continuar?